Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez nós vamos falar sobre a morte dos apóstolos, tá, gente? E antes de nós começarmos a falar mais precisamente sobre isso, eu gostaria de pedir para vocês que já são aqui assíduos aqui no canal, que já estão conosco há muito tempo, conhecem o nosso conteúdo, sabe que a gente traz um conteúdo de qualidade aqui, que vocês já deixem o seu like, tá? Você que ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de novas postagens, tá bom, gente? E uma coisa que eu queria salientar aqui, antes de diretamente entrarmos no conteúdo do vídeo, é que eu sempre indico livros, tá, pessoal? Eu sempre indico livros. Eu tenho uma playlist aí só de indicação de livros. E dentro dessa playlist tem indicação de livros de história da igreja. Autores que eu vou citar aqui estão sendo citados nesse livro. Eu ainda mostro o livro, mostro a editora, mostro tudo direitinho para você que deseja adquirir os materiais. Você ganha alguma coisa para fazer isso? Absolutamente nada. Não sou patrocinado, não ganho nada. Mas como o pessoal sempre está aí nos comentários me pedindo indicação de livros, todos os vídeos que eu faço aqui no canal, eu sempre indico os livros lá na playlist de indicação de livros. Então assista lá, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos ao que interessa. Vou começar pela morte de Matias. Como que Matias morreu? Matias é o que mais existe divergências acerca da morte dele, pois dizem que Matias morreu crucificado, uma vertente que leva para o lado da crucificação. Matias morreu crucificado, mas há uma outra tradição que acredita que ele morreu apedrejado e depois decapitado. De quem é Matias? Matias é aquele que lá em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, vai substituir Judas Iscariotes, tá bom, gente? É importante eu ressaltar isso aqui para você, porque de repente você lê lá os evangelhos e fala, eu não lembro de nenhum Matias. Ele é citado em Atos, ele é quem substitui, a sorte caiu sobre ele ali em Atos capítulo 1, tá bom, pessoal? Bom, Simão Zelote, esse sim está citado nos evangelhos, foi crucificado na região da Pérsia. Mateus, escritor do evangelho de Mateus, ele foi morto pela espada na Etiópia. Felipe foi enforcado na cidade de Hierápolis, na Frígia, tá, gente? André, né, foi traspassado por uma lança. Dizem que ele estava pregado, amarrado, sei que ele foi traspassado por uma lança. Tomé foi crucificado. Só que a morte de Tomé foi um pouco diferente da crucificação do Senhor, porque a crucificação do Senhor foi com pregos, e a morte de Tomé, a crucificação de Tomé foi com cordas. Ele morreu amarrado na cruz. Não é tão doloroso. É sim, gente. Por quê? Na verdade, a morte por crucificação, a morte por pregos, ela matava por tetania, e mais a principal razão da morte era a asfixia. O peso do corpo sobre os braços comprimia os pulmões. Então o crucificado tinha que ficar se soerguendo na cruz para conseguir respirar, tá? E devido a muitas horas de crucificação, ele perdia as forças, porque imagina uma pessoa fazendo barra direto. Ali é pior que barra, tá? Ali é pior do que barra. Barra é aquele exercício que o cara puxa o ferro assim. Eu nunca consegui fazer isso. Você não deve nem imaginar isso, né, gente? Pela cara já dá pra ver. Enfim, o peso do corpo sobre os braços comprimiam os pulmões. Então Tomé morreu crucificado. Bartolomeu morreu escalpelado. Arrancaram a pele de Bartolomeu. Só morte brutal, né, gente? João, o apóstolo amado, escritor do evangelho de João. Antes de falar de João, eu quero falar sobre Tiago, irmão de João, porque ele morre primeiro, né? Atos capítulo 12 diz que ele morreu por ordem de Herodes. E Herodes ali é o Herodes Agripa, é o quarto Herodes, né? Eu tenho um vídeo aqui, se você quiser assistir, entra aqui, vou deixar aqui na descrição, tá? Que é os Herodes da Bíblia. Eu falo sobre os 4 principais Herodes citados nos evangelhos, tá? E esse é o quarto Herodes, o Agripas, aquele que lá em Atos diz que ele morreu comido de bicho, né? Foi ferido pelo anjo e morreu comido de bicho. Entra aí nesse vídeo aí dos Herodes da Bíblia, que você vai entender melhor sobre isso. Não vou pormenorizar isso aqui agora. Atos 12 diz que Pedro
e Tiago foram presos, né? Mas Tiago foi morto ao fio da espada. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, esse livro eu indico aí, História Eclesiástica, eu indico no canal, tá? De acordo com a narrativa dele, tá? Tiago morreu ao fio da espada, decapitado por mão de Herodes Agripa no período do imperador Cláudio. O imperador na época de Jesus era Tibério César, e esse imperador no período da morte de Tiago foi o imperador Cláudio, que deu os poderes a Herodes Agripa, tá, gente? Agora falando sobre a morte de João, há uma divergência sobre a morte de João, o apóstolo amado. Segundo o historiador Justo Gonzalez, também indico esse livro aí, tá? Tá tudo na indicação de livros lá. Só você entrar, maratonar, assistir tudo lá, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui, ó, indicação de livros de história da igreja. Depois você entra lá e vai ver quem é o Justo Gonzalez. O historiador Justo Gonzalez, ele infere que João, ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo. Há narrativas de que ele tivesse morrido, mas há narrativas de que ele tivesse sobrevivido a isso, porque depois ele vai para a ilha de Patmos. Só que dentro disso há uma divergência tremenda, porque a tradição cristã atribui que esse João da ilha de Patmos é o evangelista João, escritor do Evangelho de João e também escritor de Apocalipse. Já os novos teólogos da crítica textual, alta crítica, não é verdade? Que a gente chama até de método histórico crítico, eles inferem que o João de Apocalipse não é o mesmo João, escritor do Evangelho de João, mas seria um João, ancião da cidade de Éfeso. Só que a tradição cristã, que está bem mais próxima da realidade, diz que é o mesmo João, o apóstolo amado. Então há uma divergência aí, tá? Então uns dizem que ele morre no caldeirão de azeite fervendo, mas a maioria do pessoal da tradição cristã, né, o Justo Gonzalez infere que diz que João não morreu no caldeirão de azeite fervendo, foi lançado para a ilha de Patmos e depois ele volta. O historiador Eusébio de Cesareia, né, ele fala isso também, que João ele foi exilado na ilha de Patmos e depois ele voltou ficando ali na cidade de Éfeso, e Eusébio de Cesareia diz que esse João é o João, o apóstolo amado, e não o João, ancião da cidade de Éfeso. Ele já era ancião sim, ele morre no ano 100 de velhice, diz lá a história. Se você quiser conhecer a história, é só comprar os livros aí e ler, tá, gente? Porque o pessoal quer tudo mastigado. E aqui eu dou a fonte, gente, eu dou a fonte. Quase ninguém dá fonte, eu dou a fonte de onde eu tô falando o negócio. Paulo, né? Paulo, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, foi morto decapitado em Roma, tá? É importante salientar que Paulo foi morto decapitado em Roma. Pedro, né, segundo o próprio historiador Eusébio de Cesareia, quem é Eusébio de Cesareia? É um historiador que viveu do ano 263 ao ano 340 depois de Cristo, e ele vai trazer a tradição cristã muito forte, porque ele vai reunir vários testemunhos de Papias, de Clemente de Alexandria, de Justino Marte, ou seja, os principais, né, nomes do período ali posterior aos apóstolos, as testemunhas mais próximas ali dos apóstolos. Inácio de Antioquia, Justino Marte, Clemente Romano, Clemente de Alexandria. O historiador Eusébio de Cesareia vai trazer muitos testemunhos destes pais da igreja. Então, de acordo com Eusébio de Cesareia, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado, tá, gente? Crucificado de cabeça para baixo, porque quando pegaram ele e crucificaram ele em Roma, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Agora, só para a gente finalizar aqui, eu quero falar sobre a morte de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, não pode ser confundido com o Tiago que morreu pelas mãos de Herodes decapitado. Esse é irmão de João, Tiago, irmão de João. Esse outro Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Diz a tradição cristã, Eusébio de Cesareia também fala isso no livro História Eclesiástica. Já estou te dando o nome do livro, é só pesquisar na internet e comprar, se você quiser, claro, se não é obrigado a nada. Ele diz que Tiago foi lançado de cima do templo, caindo, se esbofeteou todo, mas ainda não morreu. Ajoelhou-se, começou a clamar, né, a orar e tal. E os
escribas, fariseus, saduceus, né? E o sumo sacerdote começaram a espancar ele com um malho, né? Diz um malho, deve ser uma madeira, alguma coisa assim. A narrativa lá de Eusébio de Cesareia tá um malho. E depois apedrejaram Tiago, irmão do Senhor. Foi uma morte brutal, né? Porque queriam que Tiago publicamente confessasse que Jesus não era o Senhor, que Jesus não ia voltar, que Jesus morreu crucificado. E Tiago abriu a boca e disse: não, ele é Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou e há de vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, com raiva, lançaram ele de cima do templo, na frente de todo mundo. Ele caiu, né? Teve vários machucados, fraturas expostas, e ainda assim, não satisfeito, bateram nele com esse tal de malho, deve ser uma madeira, né? E depois apedrejaram, e assim ele morre, e assim morreram os apóstolos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se vocês gostaram, gente, é de graça, é 0800, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações de todas as nossas postagens, tá? Do jeito que vocês veem aí na edição, façam, porque vocês vão estarão notificados sobre tudo que eu posto aqui no canal. E se você tem gostado dos nossos vídeos, gente, eu gostaria de pedir uma gentileza, não custa nada, não vai cair teu dedo, é de graça. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Aqui no nosso canal a gente tem um monte de tipo de vídeo diferente. Tem pregações, quem ainda não me viu pregando, entra aí, bota aí pregações de Eliardo Galdino, tem indicação de livro, tem aula de hebraico, tem aula de grego. Meu amigo, aqui a gente tem de tudo um pouco, né? Como diz o ditado aí. Então, não se esqueça de entrar nos cards finais aqui e considere se tornar um membro do nosso canal. Lá no nosso canal fechado é 1 hora de aula semanal, você pode se tornar um membro Talmidim, que paga R$ 6,99 por mês. O que é R$ 6,99, gente? Absolutamente nada. Ou você pode se tornar um membro More, que tem direito a 1 hora de vídeo por dia, mas também tem direito à apostila de todo o conteúdo que a gente tem lá no canal. A gente tem aula de escatologia, imersão nos evangelhos, agora a gente está entrando em homilética, hermenêutica, né, e exegese bíblica. Então entra lá para você ficar por dentro de tudo. R$20 por mês, R$19,99, gente. O que é isso, né? Nem um lanche no McDonald's. É uma coisa simples que vai te trazer muita edificação, tá bom? Fica na paz, até o próximo vídeo.